Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, chegamos então ao momento da nossa resposta da pergunta relâmpago, ok? Bom, e a pergunta relâmpago é o seguinte: Mateus capítulo 11, versículo 12 diz: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Para você, que esforço é esse? Ainda é necessário esse esforço ou não? Afinal, Jesus já pagou tudo através da cruz. Dê sua opinião, respeitando, claro, como sempre digo, opiniões contrárias. Antes de começar, eu quero ler o mesmo texto em outra tradução, tá? Diz assim, mesmo texto, tá? Só que outra tradução. Mateus 11, 12 diz: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Aqui já não diz esforço, tá? Mas é a mesma posição da palavra, tá? É tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele, tá bom? Então aqui nessa tradução já diz que o reino de Deus é tomado à força. Agora, que força é essa? Que esforço é esse? Repito, que força é essa? Bom, queridos, na verdade não é uma forma literal, não é sair no tapa para aqueles que não querem a Jesus, não é forçar a ninguém, não é prender ninguém, né? Não é ali ficar ali pressionando ninguém, mas é uma guerra espiritual. E quando diz a força, é porque existem forças espirituais, né, da maldade, como existem as forças do reino de Deus. Então existe uma junção, uma luta espiritual, tá? Então vamos lá, vamos ler um pouquinho. Efésios capítulo 6, versículo 11, já disse bem claro, olha o que diz aqui, ó. Revestivos de toda a armadura de Deus, olha, não é uma armadura física, né, uma espada, né, um colete, não. Mas o apóstolo Paulo, ele usa esse termo para que as pessoas entendam um pouquinho, mas ele esclarece bem, tá? Ele diz assim, ó, vou repetir. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Só que eu poderia terminar esse estudo, porque aqui é bem claro que a nossa luta, como diz aqui, não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso, querido, que nós temos que ter uma vida de oração, de comunhão com Deus, porque o que vai fazer a diferença entre nós e o ímpio, entre nós e aqueles que não querem a Jesus, é a palavra, é o Deus que nós servimos. Então nós vamos ter um controle na nossa carne, mas vamos ser uma bomba espiritual para que aonde está o espírito, o inimigo, o maligno atuando nessas vidas, essas pessoas sejam libertas. Repito, não numa força literal, né? Dar um soco em ninguém, machucar ninguém, não é isso. Como eu deixei bem claro. Mas existe uma guerra espiritual, e aí nessa guerra espiritual nós vamos fazer valer quem nós somos e o que nós temos em nós. Para continuar mais um pouquinho, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 diz algo interessante. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo vai além. Ele está desafiando a morte. Onde é que está o seu aguilhão, morte? Onde é que está, ó inferno, a sua vitória? Porque nesta guerra, tá, quem tem vitória é quem faz a vontade plena de Deus, não meia boca, mas uma vontade plena, aonde Deus, no grande dia, dará o mérito àqueles que o adoraram em espírito e em verdade. E é por isso que diz aqui, aonde está o aguilhão da morte? Né? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ou seja, não vivemos pela lei, vivemos pela graça. É o que diz aqui, ó, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, existe uma época da graça, não a época da lei, porque a lei obriga e a graça nos liberta para sermos voluntários a obedecer. E nesta guerra, quem obedece voluntariamente, escuta Deus, Deus caminha com ele, tá? E o leão da tribo de Judá estará sempre à frente das nossas batalhas. Vamos ver agora um pouquinho, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, olha só. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha a guerra aí, ó, produz para nós um peso eterno de glória
muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não vê, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, na nossa guerra, e o inimigo usa muito isso, olha, o outro tem, você não tem. O outro tem um carrão do ano, você tem uma bicicleta. Mas a gente não tem que atentar porque a gente vê. A gente não tem para atentar aquilo que aos nossos olhos parece melhor. Mas sim, como foi conquistado? Como foi conquistado essas coisas? Né? Tem muitas pessoas que são arrogantes, qualquer coisa, sabe com quem está falando? Sei. Eu estou falando com o pó. Porque a palavra diz que nós somos pó e ao pó nós vamos voltar. Mas as pessoas querem colocar títulos em cima de essência. Títulos em cima de posturas. Títulos em cima da razão da sua existência. E nós não podemos colocar títulos. O nosso general é Cristo. O nosso escudo é a fé em Cristo. E quando nós temos isso, nós fazemos toda a diferença e se cumpre o que está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Repito, não atentando nas coisas que se veem, porque o alvo da guerra, no lado do inimigo, é falar que você é um derrotado, falar que você não é capaz, falar que você não tem valor. Mas a própria palavra diz que Jesus, né, veio sem beleza nem formosura e foi o homem de maior valor nesta terra, porque aqui ele estava no corpo humano. Ele fez toda a diferença, apesar da sede, apesar da fome, apesar das traições. Ele mostrou que a essência não está em vestes, a essência não está na beleza, a essência diz verdadeiramente quem nós servimos. E não precisa muito esforço, basta a gente ver o caminhar, tanto nosso quanto das pessoas que estão ao nosso lado. E nós vamos dizer ao Deus, qual Deus que nós servimos. Vamos andar mais um pouquinho aqui. Números capítulo 13, versículo 30 diz algo interessante, né? As pessoas estavam ali para ver Jericó, verificar Jericó, invadir Jericó, e no Números 13 e 30 diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subimos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha, porém, os homens que com ele tinha subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos, olha só, agora sublinha aí, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Quando a pessoa já se julga pequena em uma guerra espiritual, o diabo faz festa. Mas quando a pessoa tem postura e posição no Deus que ela verdadeiramente serve, o diabo tem que fugir. Não tem como. Uma guerra espiritual nunca prevalece o inimigo. Nunca prevalece as forças. Veja só, ele joga setas, ele joga lutas, ele joga decepções, né? A gente às vezes nem espera, né? Ele joga decepções, ele joga, né, as pedradas. Foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos, não vai ser diferente nem comigo nem com você. Mas a diferença é como os nossos olhos veem. Porque em todo momento, momento de bonança ou momento de pouca bonança, nós temos que entender que é Deus quem nos sustenta. E eu repito sempre essa frase: tem gente que aos olhos humanos está numa super bonança e numa vida tranquila. Nada mais falta, mas não tem paz interna. E quando não tem paz interior, o Deus deles é a droga, é a maconha e outras coisas mais que não fazem a diferença espiritual. Pelo contrário, derrota essa pessoa. Eu posso citar aqui Whitney Houston, tá? Eu posso citar aqui Elvis Presley, eu posso citar aqui Kurt Cobain e outros artistas aí, né, que foram numa vida, né, deixa a vida me levar, eu faço o que eu quero, a grana é minha. E no entanto, houve uma decaída muito grande e o final deles nós já sabemos, infelizmente, porque não entenderam a guerra espiritual, não entenderam que o que eles estavam recebendo do inimigo ia ser ceifado a vida deles. E tem um momento que nós não vamos ter mais fôlego para falar: Senhor, me ajuda nesse momento. E aí vai se cumprir o que está em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Cabe ao homem morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Amém? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, fala muito claro também sobre a nossa guerra, tá? Por isso que diz que o reino de Deus ele é tomado à força. Força como? Porque se você persiste, aleluias, se você fala: ó, tá doendo, mas eu tô de pé, tá me magoando, mas eu tô de pé, me abandonaram, me traíram, mas eu tô de pé, falaram mal de mim, mas eu sei o Deus que tem visto o meu andar. Essa é a guerra espiritual. Tá? Essa é a guerra espiritual. E olha o que diz aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. O próprio Paulo que diz: não sou eu. Tá? Não é Reis que está falando. Paulo fala assim: ó, combati o bom combate.
Terminei a carreira, guardei a fé, e agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Sabe, querido, a guerra espiritual nesta terra, ela tem um fim. Mas quando existir esse fim, aqueles que servem ao Senhor, vai ter um consolo, vai ter um conforto, vai estar no seio de Abraão, vai ter um banquete, vai ter um galardão. Mas para aqueles que não quiseram colocar no mesmo balaio Jesus e o mundo, no mesmo balaio Jesus e as benéficas dessa terra, não. Você pode ter uma vida regalada aqui, mas não pode deixar de ter um compromisso de corpo, alma e espírito com Deus. E é isso que Paulo fala, ele combateu o bom combate. O bom combate não é essa besteirinha que nós vimos, não. O bom combate é um combate acirrado mesmo. Ou seja, quanto mais está estreito, você está agradando a Deus, pule de alegria. Eu sei que o nosso homem, como eu já falei, passa por frio, calor, né? Às vezes assim, angústias. Mas o próprio Davi fala, por que te abates, ó minha alma? Confia em Deus, crê em Deus, e as coisas realmente se cumprirão. Agora olha só o que diz aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9, o Paulo dizendo, olha que eles falam para Timóteo, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Então veja só, o Paulo, apesar dos pesares, ele ainda pede que Marcos fosse ter com ele, porque ele é útil para o ministério. O Paulo não via um fim ali, mas ele sabia que se um fim chegasse ali, ele sabia para onde o espírito dele ia. Agora, eu quero fechar repetindo mais uma vez, o verdadeiro combate, a verdadeira força, é dessa força que o reino de Deus é tomado. Repito, não é uma força literal, não é soco na cara de ninguém, chute na cara de ninguém, mas é você entender que quando você levanta o escudo da fé em oração, em uma retidão naquilo que Deus quer, e nós sabemos o que Ele quer, nós sabemos diferenciar, pelo menos se você conhece a palavra, nós sabemos que o inimigo, ele bate em retirada. Então eu vou repetir mais uma vez a força, né? O reino de Deus é tomado à força, né? Vou repetir até aqui, ó. Mateus de novo aqui, ó. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus dos céus é tomado à força. Tem muita gente de guarda baixa. Tem muita gente, como é que diz, adorando dois deuses. O reino de Deus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Ou seja, não é aqueles que, né, se voltam frouxos na guerra, mas aqueles que se esforçam. Dentro de que força? Uma força espiritual. Porque a nossa carne, ela muitas das vezes, ela sente o impacto. Ah, vou desistir. Ah, vou parar. Mas quando você olha para Deus, ele diz, continue, continue, porque grande será a tua vitória. E aí eu espero fechar o final da minha vida nesta terra, não sei quando, mas eu sei que uma hora ele vai chegar, tendo a possibilidade de falar o que Paulo falou aqui, 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Você espera por isso? Então ainda está em tempo de nós, como diz lá em Efésios, né, nos revestirmos de toda a armadura espiritual, tá, para estarmos prontos para combater contra os demônios, as hostes espirituais da maldade, que continuam fazendo toda a diferença, tá? Então nós vamos combater principados, potestades, príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então existe uma guerra acirrada, porque a função do inimigo, nós já sabemos, é matar, roubar e destruir. Mas eu ainda creio, que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Que nós possamos vencer essa guerra, uma guerra espiritual, uma guerra que pode ser vista apenas para aqueles que caíram as escamas e conseguem ver de uma forma espiritual aonde está o inimigo, aonde ele está localizado, como ele subjuga as pessoas. Mas você que está firme, faça como o apóstolo Paulo. Combata o bom combate, que certamente o seu galardão estará preparado apenas para homens e mulheres que são corajosos, renunciando ao Deus deste século para adorar ao Deus da eternidade, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, beijo no coração de todos, graça e paz, família linda, pescadores de almas. E repito, qualquer dúvida que você tenha, você pode discordar de mim em off, né, ou no grupo mesmo, mas como sempre digo, discorde com embasamento bíblico. Que Deus abençoe a todos, graça e paz.